queridos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Prazer imenso estar mais uma vez aqui. Estive tempos atrás aqui ministrando para os líderes e recebi de novo o convite do pastor Marcelo para estar aqui essa noite. Agradeço muito mesmo, me sinto honrado e é uma alegria muito grande poder estar com vocês, né? Agradecer também a Rose, né, a esposa do pastor, o pastor Nil, que me recebeu ali, né, a esposa, toda a liderança da igreja, membros de forma geral. Nosso agradecimento a vocês pelo carinho, pela acolhida tão boa que vocês fazem aqui. A gente se sente muito em casa quando vem aqui e isso é muito bom, né? Eu quero, antes de começar a palavra, o tema é família. Quero dizer que eu completo mês que vem 54 anos, sou casado há 31 anos com a Marciana, que é pastora, é psicóloga, neuropsicóloga, e me acompanha no ministério todos esses anos, 31 anos de casados, né? Eu comecei a pastorear com 21 anos, era solteiro ainda, nos casamos e estamos nessa trajetória. Tenho um filho de 30 anos, uma filha de 26 e a caçula que tem 22 e já temos uma neta de 10 anos. Então eu tenho louvado a Deus porque a graça dele tem me sustentado, tem me ajudado. Os desafios são imensos para todos nós. Não há quem não passe por desafios, pelas intempéries da vida. E a palavra de Deus, ela é um alicerce, ela é o que nos ajuda a vencer. A querida jovem que está lá na técnica vai me auxiliar, se ela puder colocar o tema só ali, que eu pretendo falar hoje sobre princípios para uma família feliz, né? Tem um banner bonito ali que foi feito pela igreja e também tem o meu primeiro slide que traz o mesmo banner. Se você puder colocar ele, a gente já vai na sequência depois nos próximos slides que eu preparei. Eu gosto muito de pregar mostrando os pontos, mostrando os textos bíblicos, porque eles ajudam a fixar melhor a palavra, tá? Então peço compreensão à igreja, porque é uma forma que eu gosto de pregar. Já preguei hoje pela manhã na Deus Vivo Central sobre o tema Aprendendo com Raabe. Hoje foi o tema de manhã lá e compartilhei algumas lições preciosas que a conversão dessa mulher mostra para a gente. E agora vamos falar sobre esses princípios. E quando penso em princípio, gente, a gente pensa, ou eu penso e nós pensamos em alicerce, né? Princípio é o início, é quando começa. Mas pensando em família, eu quero pensar com vocês sobre fundamento. Esse templo tão lindo aqui construído, isso aqui tem fundamentos. Cada coluna daquela ali, ó, ali tem uma sapata ali tem é chamado também de estaca, né? Então são os alicerces, são os pilares que fundamentam uma construção, né? É a base, é o fundamento, é o princípio, é o que inicia, não é? Então isso para a família, queridos, é fundamental para que nós tenhamos uma família realmente feliz. E gostaria também que vocês pensassem comigo em felicidade, não aquela felicidade proporcionada pelo dinheiro, pelas conquistas da vida. Quantas pessoas que você olha assim, poxa, aquela pessoa é muito feliz. Tudo bem, mas eu estou falando de uma felicidade que vai além disso. É uma felicidade que encontra aquela pessoa que realmente tem uma vida vivida conforme os padrões de Deus. É aquela felicidade que você a vive independente das circunstâncias desse mundo, sabe? Você é uma pessoa feliz porque você tem comunhão, você tem Deus, você tem um ideal supremo na vida e isso te faz ser diferente. Você pode ter as outras coisas, mas você tem algo além. Que se essas coisas não existirem, você continua sendo uma pessoa simpática, sorridente, vibrante e feliz, porque você não é uma pessoa movida pelas circunstâncias da vida, você é movida por aquilo que é o fundamento, as bases, que é Cristo, que
habita em você, a pedra sobre a qual você está edificado. Você pode dar um amém por isso? Então nós vamos a esses princípios. Eu quero começar com você no Salmo 127, e já quero com ele citar o primeiro princípio, que é a dependência de Deus. Diga comigo essa palavra: dependência de Deus. Isso aqui, queridos, é fundamental para que nós tenhamos uma família feliz. Você, pai que está aqui, mãe, que nós, como casais, como pilares também da família, aprendamos a ser dependentes de Deus. Sabe, quando você faz a sua parte, mas você depende de Deus. E aí vem esse salmo, tão conhecido por nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esse salmo, gente, é um salmo de Salomão. Salomão foi um construtor, ele construiu o templo, e ele construiu também um palácio e tantas construções como rei em Jerusalém. E sempre que a gente vai pregar, a gente começa a olhar detalhes sobre a pregação. E eu estava vendo que a quantidade de pessoas, eu imagino que quando Salomão compôs esse salmo, estava na memória dele a construção do templo, a casa de Deus, a sua própria casa. E é impressionante, segundo Crônicas capítulo 2, os versos 1 e 2, mostra o número de pessoas que trabalharam na construção do templo e da casa de Salomão. É assustador, gente. Os números são mais de 153 mil pessoas que trabalharam. Só inspetores para cuidar da mão de obra, para estarem administrando esse pessoal todo, eram cerca de 3.600 inspetores. Alguns cortando árvore na montanha, madeira, outros lavrando pedras nas pedreiras, outros trabalhando na mão de obra. Então a construção do templo de Salomão e o seu palácio foi uma construção que marcou o mundo daquela época. Uma das construções mais assim, que virou notícia no mundo daquela época. O templo, a glória do templo e tudo que foi feito lá, como nós sabemos. Mas Salomão, ele compôs isso aqui, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Pode ter muitos operários, pode ter os melhores operários, podem estar as melhores equipes, os melhores engenheiros, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós queremos mandar nossos filhos para as melhores escolas, nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós fazemos o melhor. Você quer que eles tenham os melhores amigos, todos nós lutamos para ter o melhor, mas precisamos ter consciência que se o Senhor não edificar a nossa casa, a nossa vida, em vão será os nossos esforços. Amém, gente? Isso é bíblico. E nós somos uma igreja, nós conhecemos a Deus. Que o nosso coração seja um coração sensível a Deus, sabe? Confiemos no Senhor. Eu tenho descansado nessa palavra, queridos. É óbvio que eu luto pelos meus filhos como vocês lutam. Lutamos para ver o melhor em todos os aspectos. Mas o segredo da nossa vitória é o dedo de Deus, é a mão de Deus em todas as coisas. Esse é um princípio para uma família feliz. Então, meu querido pai que está aqui, seja um pai dependente de Deus. Mãe, seja dependente de Deus. Você que está para se casar, pensando em ter filhos, já comece pensando nisso. Vai para o matrimônio, já vá pensando: eu vou me casar na dependência de Deus. Isso é um princípio para uma família feliz. O Senhor se agrada quando nós confiamos nele. Não é no nosso taco, não é na nossa experiência,
não é na nossa formação, é porque eu sou formado nisso, eu sou especialista naquilo, eu tenho concurso nisso, já fiz pesquisa sobre isso. Gente, tudo isso é bom, tudo isso ajuda, mas você sabe que tem pais que dão do bom e do melhor para a família, e a família está toda arrebentada. Os filhos só dão desgosto, mas dão do bom e do melhor. Tem tudo na mão. E tem bons exemplos também. Tem pais que são bons exemplos também, mas as coisas não se estabelecem, não se constituem, constituindo-se, na verdade, um clima de tristeza e de infelicidade. Deus quer que esse quadro seja diferente na nossa vida. Então, vamos acatar esse princípio no nosso coração. Um segundo princípio que eu compartilho com vocês é que nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Diga comigo, ouvir e praticar a palavra de Deus. Este é um segundo princípio. E aqui nós somos levados para as palavras de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui é o nosso Senhor falando. Isso aqui nós podemos aplicar para a nossa família. Casa é família. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Todo aquele que ouve e pratica, Jesus disse, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa, a sua família, sobre a rocha. Então, queridos, coloquemos o alicerce da palavra de Deus na nossa vida. Quando eu olho para jovens assim, eu vejo rostos jovens, como eu me converti com 18 anos, e comecei a minha caminhada com Deus por sua graça. Eu olho para os jovens, eu me encho de esperança e um desejo de que eles sejam muito melhores do que nós. E eu fico pensando, vocês têm tudo pela frente. Vocês são como uma vela que acabou de ser acendida e ela está queimando, mas tem muito ainda pela frente, sabe? Então, apliquem a palavra do Senhor na vida de vocês. Ouçam a palavra e a pratiquem com todo o coração, e você já vai começar com as bases certas. Quando chegar o teu casamento, quando você constituir tua família, quando você for educar os teus filhos, você terá consigo esses princípios valiosos e imutáveis da palavra de Deus, que faz toda a diferença para aqueles que levam a sério. Veja que Jesus falou, e desceram rios, assopraram ventos. Gente, quantos rios, quantos ventos têm soprado contra a família. As ideologias, os conceitos do mundo. Não está fácil não, gente. Agora com a internet, não está fácil. Nunca foi tão difícil educar. O desafio de você manter uma família na linha nunca foi tão grande como o que vivemos hoje. Como nós venceremos, como nós superaremos, pastor Marcelo, os ventos que sopram, e sopram nos nossos filhos, nas nossas crianças, se nós não estivermos ouvindo e pondo em prática a palavra de Deus. Temos que enfrentar, somos a igreja militante. Alguns pensam assim, não vou nem colocar estou com receio de pôr meu filho ou filha na faculdade, porque quando chega na faculdade se desvia, se perde no caminho. Não é esse o pensamento, não é essa a forma correta. Nós temos que preparar os nossos filhos e de fato enviá-los, porque lá está o campo onde eles precisam brilhar, ser cristãos naquele ambiente. Nós precisamos fundamentá-los na palavra do Senhor, e para isso o exemplo começa em nós, como pais, sermos aqueles que ouvem a palavra e põem em prática a palavra.
e assim nossa casa vai estar alicerçada na rocha. Precisamos ter essa coragem. Eu tenho uma filha que está estudando na Federal, lá em Curitiba. A Rebeca tem 22 anos, está morando lá, estudando na Federal. Inclusive está congregando, o pastor Marcelo, na Igreja Batista lá com o Michel Piragini, a PIB lá de Curitiba. Ela está congregando lá já faz um ano e está estudando num lugar muito desafiador, não é? Deus seja louvado, porque está lá permanecendo firme na sua fé, participando da igreja, participando de ministérios já na igreja, lá ajudando a servir. Isso é só a graça de Deus na nossa vida, só a graça de Deus para nos ajudar. Então nós precisamos buscar isso, ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. Esse é um princípio para uma família feliz, uma família que vai viver no Senhor. Então, queridos, de novo eu me direciono aos pais e mães aqui, com vocês estou incluído. Vamos procurar agir desta forma, olhar para a palavra de Deus, ouvi-la e no nosso dia a dia vivê-la, com temor, com dependência de Deus, como já vimos, e a mão do Senhor vai trabalhar por nós. Voltemos ao Salmo lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso me faz pensar, não devo confiar em mim mesmo, devo confiar no Senhor. Olhando de novo para esse verso, ali ele falou assim, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa. Então, nós temos a nossa parte, nós temos que edificar. Nós temos que trabalhar, e é trabalho duro. Nós temos que trabalhar, fazer a parte que nos compete: ensinar, orar, educar, corrigir, enfrentar, fazer a nossa parte e dar o nosso melhor, na dependência, ouvindo e praticando a palavra. São princípios, e o Senhor é aquele que vai fazer o restante, que é sua promessa na nossa vida. Uma terceira, ou um terceiro princípio que nós precisamos carregar, é o da sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Sabedoria. Tiago falou que se alguém tem falta, peça a Deus, que a todos dá. E o autor de Provérbios, que sempre mencionamos Salomão, de novo, ele aqui, com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão todas as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Isso aqui é palavra de Deus para nós. Com sabedoria se edifica a casa. Que casa? Está se referindo à casa material? Também, mas muito mais a casa que é a nossa própria família, porque nesse tempo era comum povos viverem como nômades, em tendas. Em tendas, o conceito de casa era muito diferente. A casa era a própria família, a casa era o marido, a esposa, os filhos, a descendência. A casa de José, a casa de Levi, a casa de Judá, eram as tribos. Com sabedoria se edifica a casa, o clã. Com sabedoria, com diligência, se firmam as coisas, os princípios se estabelecem. O nosso modelo de ser família é fortalecido quando nós aplicamos os princípios corretos na nossa vida. Com sabedoria nós edificamos a casa, com inteligência ela se firma. Isso é tão importante, gente, que nós peçamos ao Senhor, vamos pedir: Deus, me dá sabedoria, o jeito de falar com os nossos filhos, o jeito de tratar, o jeito de corrigir, o jeito de conduzir as coisas. Como nós precisamos de sabedoria, de sabedoria.
Porque se nós não tivermos sabedoria, gente, nós perdemos. Nós perdemos. Vazam pelo vão dos nossos dedos. Nós perdemos. Sabedoria é tão essencial. E a própria sabedoria está aqui conosco, que é Jesus Cristo. E nós podemos, vamos nós pais aqui de novo, dobrar nossos joelhos, dizer: Deus, me dá sabedoria para ser marido, para ser pai, me dá sabedoria para ser mãe, esposa, me dá sabedoria. A mulher sábia edifica a tua casa. E o homem sábio? Aplica-se para o homem também. O homem sábio edifica a sua esposa, edifica a sua família. A sabedoria é essencial, é fundamental, é um princípio que eu preciso valorizá-lo. Tudo que vou fazer, estar fazendo, considerando a sabedoria da palavra, a sabedoria que vem de Deus, para que as coisas se estabeleçam segundo a sua vontade. Então isso é realmente, queridos, maravilhoso. Então é com sabedoria que se edifica a casa. Eu me lembro aqui, eu não separei esse texto para ler com vocês, mas é familiar à igreja. Vocês se lembram das parteiras lá de Faraó? Vocês se lembram? O nome de uma era Puá, não é? E o nome da outra era Zuá, se não me falha a memória. Esses eram os nomes das parteiras. E a ordem do rei foi essa: quando as hebreias forem dar à luz, se for menino, mate e jogue no rio; se for menina, deixe viver. Mas as parteiras tiveram temor e agiram com sabedoria. De uma forma muito discreta, elas continuaram poupando os bebês meninos. E o texto bíblico diz que estas parteiras temeram a Deus, e pelo fato delas terem temido a Deus, o Senhor edificou a casa delas. Está lá no livro de Êxodo, no comecinho do livro. Você vai ver essa história bonita do papel daquelas parteiras, que embora não eram parteiras hebreias, mas elas tiveram temor. Nós não vamos matar esses meninos. Elas desobedeceram a ordem do rei, porque temeram a Deus e agiram com sabedoria, e o Senhor edificou a casa daquelas mulheres. Irmãos, nós temos um Deus que valoriza essas coisas. Talvez o momento que você vive agora não é o que você sonhou para a tua vida, mas eu vou te dar uma notícia para alegrar o teu coração. O quadro da tua vida ainda não foi terminado, ele ainda está sendo pintado. Não está como você gostaria, não está como nós gostaríamos, mas o Deus que nos chamou para servi-lo, Ele está trabalhando na nossa vida. E a palavra diz que os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Uma coisa nós podemos ter certeza, eu tenho dito isso ultimamente para algumas pessoas: se você permanecer no Senhor, na palavra do Senhor, você vai terminar bem. Nós vamos terminar bem a nossa jornada nesta terra. Por quê? Porque caminhamos com Deus, caminhamos na palavra de Deus. Então, são princípios, queridos, que precisamos carregar conosco. Um quarto princípio é o da oração. Olha o que esse texto de Tiago nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Queridos, vocês sabem disso, a gente está só relembrando a palavra juntos. Princípio da oração dentro de casa. Aquele pai que ora, aquele pai que ele tem o seu tempo com Deus e valoriza esse momento, aquela mãe que ela tem esse seu tempo com Deus. É um princípio, gente,
E se nós o praticarmos, nós vamos ver os resultados do Senhor. Você vai ver Deus pondo a mão ali, pondo a mão lá, uma situação sendo tocada lá, uma prova aqui, mas uma vitória lá, uma porta fechada aqui, mas 2 portas abertas lá, porque é Ele que estará cuidando da tua vida, da tua caminhada. Um e-mail que chega, uma mensagem no WhatsApp que chega, e é Deus que está movendo, é Deus que está fazendo. Por quê? Porque você tem vivido na presença do Senhor. O texto está mostrando que nós precisamos orar uns pelos outros. Então o marido ora pela esposa e assim pelos filhos, os filhos também oram pelos pais, e também nessa família tem diálogo, porque tem confissão, tem pedido de perdão, tem pedido de desculpa, tem humildade. Quando esses princípios são normais ou são vividos dentro de casa, isso contribui para que uma família seja saudável. O texto está falando de sarar. Então sara os relacionamentos, a convivência dentro de casa se torna gostosa, se torna agradável. Não é ausência de problemas, mas é um jeito de conviver que faz com que a vida familiar valha a pena. Amém, queridos? Estão entendendo? Então que carreguemos esses princípios, e tudo que a gente alimenta sobrevive. Então nós precisamos valorizar isso tudo, no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que os filhos nos observam. O pai está lendo a Bíblia, a mãe está lá no sofá, lá na poltrona, na cadeira, está lá lendo a Bíblia. A criança está vendo, ela está brincando, mas ela está vendo. Olha o pai de joelho ali orando. O filho está brincando do teu lado, às vezes até fazendo barulho, mas você está lá. É uma mensagem que vai ficar fixada na criança. Os adolescentes, cadê o pai? Está no quarto, fazendo o quê? Orando. O menino sai assim, o pai está orando, a mãe está orando. Entendem? São princípios. Ah, mas já faz 5 anos que estou orando, não vejo nada. Continua, seus filhos vão casar, você vai ter netos, nós vamos ficar velhos, tem muito chão pela frente. Não queremos respostas micro-ondas, não. Deus está no controle, gente. É devagar. Vamos no passo de Deus, vamos no tempo de Deus, na certeza de que a nossa vida está na mão dEle. São princípios, e a nossa família vai ser de fato uma família que nós vamos celebrar as vitórias de Deus. Repito, não é ausência de problemas, gente. Não tem família perfeita, casamento não tem, todos de alguma forma têm os seus desgastes, porque é humanidade. Mas há, irmãos, maneiras de nós vivermos a vida vitoriosamente. É como Jesus falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a vida cristã precisa ser vivida de forma real, realista, não se mascara. No mundo tereis aflições. Então a vida precisa ser vivida de forma real, mas ao mesmo tempo ela precisa ser vivida de forma corajosa e também de forma vitoriosa. São 3 pontos para pregar essa mensagem. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como vamos vencer o mundo? Como vamos viver nesse ânimo? Vivendo de forma realista, de forma corajosa e de forma vitoriosa. Vitoriosa, porque o Senhor é a nossa vitória. Então, queridos, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Queridos, deixa eu olhar o relógio aqui. Queridos, olha só. O sangue de Jesus está na minha vida, está aí? O sangue de Jesus está sobre você? Vocês conseguem ver a justiça no pastor? Um homem justo? O sangue de Jesus? Pelo sangue nós somos justos.
não é a nossa justiça. Nós somos santificados por Cristo. Ele é a nossa justiça. Então, se nós estamos em Cristo, a nossa oração é poderosa. Não é pelos nossos méritos, é pelos dele. Algum homem pode dizer: mas eu, pastor, eu vou orar, um justo, estou muito longe disso. Não é você, meu querido, é a justiça de Cristo em você. Por isso a tua oração pode muito nos seus efeitos, porque você vai orar humildemente, você vai dizer: Senhor, eu estou aqui para orar por minha casa, não me sinto digno de tua presença, mas o Senhor me chamou, o seu Espírito se move em mim, o Senhor me tocou, o Senhor, eu creio que o Senhor já perdoou os meus pecados. Você vai humildemente falando, e aí você começa a interceder com aquela oração sincera. A tua oração pode muito nos seus efeitos. Então ninguém aqui pense: a minha oração não vale nada. Vale. Você está em Cristo, entra na oração. O véu do templo se rasgou. Nós temos acesso ao Pai pelo sangue de Jesus. E além disso, o escritor aos Hebreus escreveu que Ele está sempre intercedendo por nós, à direita do Pai. E também o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então precisamos entender que esta possibilidade é real, e nós podemos praticar a oração como um princípio para que tenhamos uma família feliz e abençoada. E um quinto é o amor. Gente, a gente aplica esse texto aqui para casais, casamento, para vida fraternal, mas por que não aplicar para a família, pastor Marcelo? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você imagina isso dentro da família? O pai entende isso, a mãe entende, os filhos entendem. Uma casa onde o amor é valorizado, tudo melhora. Tem paciência, tem benignidade, tem a manifestação, sabe, destas virtudes que nós estamos vendo no texto. Então são princípios. Uma casa onde o amor ocupa o seu lugar, o amor que vem de Deus, o amor que Ele nos mandou amar uns aos outros. Então esse é um princípio rico. Depois nós temos um outro ainda, que é o da honra, gente. Isso aqui é fundamental também para uma família, ser uma família feliz. Olhe esse texto aqui, bem familiar também, mas vamos de novo a ele. Olhe só: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. E eu escrevi bem grande embaixo ali: honrar pai e mãe também são princípios para uma família feliz. Quando o marido ele sabe honrar a sua esposa, e é claro, a esposa também sabe honrar o seu marido no seu papel. Os filhos sabem o valor de honrar os seus pais, honrar o pai e a mãe. Gente, esse princípio da honra, nós precisamos valorizá-lo. É um princípio para uma família feliz. Quando se perde o respeito, gente, é prejuízo muito grande. Quando o marido fala com a mulher de qualquer jeito, a esposa dá aquelas respostas também de qualquer forma. O tom de voz dentro de casa sobe com frequência, é aqueles gritos, é aquelas coisas que são comuns, e aquilo vira uma rotina, vira como que uma cultura de família ser daquele jeito, um mau costume que se adotou. Não é por aí. O princípio da honra
como falar com o pai, com a mãe, como tratar o cônjuge, com honra na mesa, servir, oferecer um copo d'água, perguntar se quer um suco. Aquela forma agradável, gentil de ser e de viver, são princípios que, somados, ajudam para que nós tenhamos uma família feliz e vivida no padrão de Deus. O princípio da honra. Então pense, não dá tempo aqui, é claro, mas esses estudos, se nós formos aprofundar, esse mesmo de honrar pai e mãe, gente, é um mandamento com promessa. Quem honra pai e mãe vive mais. Está na palavra, gente, e você vê isso na prática. Honre os seus pais que já são bem idosos, honre-os, lembre-se deles, valorize-os com todo o teu coração. Deus vai abençoar a sua vida, teus dias vão ser prolongados, diz a Bíblia. O cuidado que você tem, o amor e a honra que você dá aos seus pais, vai repercutir em bênçãos nos teus filhos. Quando teus filhos estiverem na escola, na faculdade, se casando também, a honra que você deu aos seus pais, você vai colher na vida dos teus filhos, porque um dia nós vamos ficar velhos também. Entende? Então a lei da semeadura é para todos. Um dia nós vamos precisar que os nossos filhos nos tragam um copo d'água. Um dia nós vamos precisar. Então, isso tudo são princípios, gente. E aqui entra a sabedoria. Se vivermos com sabedoria, nós vamos entender todas essas coisas. Precisamos entender que a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma jornada. E nessa jornada tem ciclos. Nessa jornada tem etapas, tem estações. E às vezes a gente pensa que a vida é só aquela estação. Eu estou de vento em popa e às vezes eu passo por cima de pessoas, faço do jeito que eu quero, porque eu estou vivendo esse momento. Não, gente, esse é uma estação da vida. Ou é um ciclo, é uma etapa. Mas a vida é uma jornada. A vida é uma jornada e nós precisamos vivê-la com sabedoria para que sejamos abençoados. Amém, igreja? E para encerrar, o cultivo. E eu vou fechar com esse texto de Gênesis aqui, muito interessante, gente. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. O que vocês entenderam com isso? Vamos de novo? Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. A vida, gente, sempre nós precisamos estar vivendo. Terra refere-se a nós mesmos. Enquanto a humanidade que veio do pó da terra, enquanto nossas famílias estiverem aqui, nós precisamos cultivar. Cultive a sua casa, cultive o seu lar, cultive os relacionamentos, cultive o teu casamento, cultive a espiritualidade dos filhos, cultive tudo que você puder cultivar. Semeie, cultive, zele, faça manutenção. É isso que a palavra está nos ensinando. Enquanto a terra durar, enquanto nós estivermos aqui, nós temos trabalho a fazer, seguindo os princípios de Deus, e a nossa vida, ela será abençoada, ela será feliz, ela terá significado, ela valerá a pena, porque está sendo vivida no propósito de Deus. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. Tenho 5 minutos, não é, pastor? O culto aqui termina às 9, não quero exceder esse horário, mas o ministério está aqui para nós levantarmos ao nosso Deus uma canção, e depois eu quero orar com vocês, pedir uma bênção sobre a família, e nós vamos caminhar seguindo os ensinos ricos da palavra de Deus.
tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Aleluia. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Vamos orar. Queridos, tem uma presença tão linda de Deus. Queria te convidar para você vir aqui à frente. Eu vou ministrar a bênção da palavra sobre a tua vida no nome de Jesus. Então venha com a sua esposa, com seu filho, se você estiver com ele. Venha aqui estar. Linda música que vocês escolheram para cantar nesse momento. A presença do Senhor aqui. E eu estou assim me sentindo bem em casa, que nem o pastor falou, para que eu pudesse ficar bem em casa. Vem vocês também, todo mundo aí, por favor. Vocês são todos família, a não ser a irmã que está com o menininho, ou a menininha, não sei, não estou conseguindo entender. Mas todos estão convidados para vir aqui, ficar bem pertinho. E eu começo a olhar os rostos de vocês, os rostos aqui. E nós somos humanos, né, pastor Marcelo? Nós que somos humanos, a gente tem um desejo tão grande de que a bênção se derrame. Quanto mais Deus quer a bênção na tua vida. Então nós vamos pedir, tá? Os casais aqui sejam tocados pelo Senhor. Viu? Vocês, meninas aqui, ó, peguem essa palavra para a vida de vocês, para que vocês façam história nessa terra. Estaca bem, firmadas assim. Brilhem, façam a diferença no mundo com os princípios da palavra de Deus, tá? Vocês têm um futuro lindo pela frente. Todos os jovens aqui, as moças aqui, as adolescentes aqui, todos vocês aqui que estão me ouvindo, vamos seguir os princípios da palavra. E o Deus que vos ama vai completar a obra. Vocês vão dar. Jesus está para voltar, mas talvez daqui 40 anos, entende? Muitos de nós talvez não vamos estar mais aqui, mas vocês vão estar, e vocês farão a diferença. Vocês continuarão seguindo os padrões e os princípios de Deus.
Louvado seja o Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor. Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo, Pai, pela tua palavra que é viva e que é poder. A tua palavra que não cai por terra, ela é a palavra viva e que nos abençoa. Eu te louvo, Pai, pela vida desta igreja. Eu te louvo pelos casais, pelas famílias desta igreja. E eu peço, Pai, que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada uma delas, Pai. Sobre cada casal, sobre cada família, os membros da família que não estão aqui agora, mas são lembrados nesta oração, ou não são lembrados, mas fazem parte dessa família. Que a bênção do Senhor toque todos eles, Pai. Que a bênção do Senhor envolva todos eles nesta hora, Pai. Oro também pelo teu servo, pastor Marcelo, sua família, a família, Pai, de todos os pastores e líderes desta igreja, Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a família, liderança da igreja, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu faço esta oração, Pai. Que o Senhor toque com o seu poder. Que o Senhor toque com o seu poder. E os jovens aqui, levante as suas mãos, se você ainda não fez. Pai, toque todos os jovens. Ó Deus, toque todos eles, Pai. Aqueles que estão vivendo aquela fase, ó Deus, de início de uma caminhada, Pai, de uma construção familiar. Que venha sobre eles o espírito da sabedoria, de revelação, de entendimento, de firmeza. Ó Deus, que eles sejam cobertos com a cobertura do teu Espírito Santo. Que o Senhor toque, Pai, as crianças também. Eu oro para que o Senhor toque e o Senhor abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Quero que você dê um abraço aí na pessoa do teu lado e diga: que bom ser família com você, ser família com você.